E aí, tudo bom? Meu nome é Estevão Soares e eu vou conversar com você sobre a maior transformação de Facebook Ads dos últimos anos. Se você é profissional da área ou pretende ser profissional da área, eu recomendo que você assista o vídeo do começo ao fim, porque tem muitas informações, então eu não recomendo que você assista esse conteúdo picado. Eu tenho uma linha de raciocínio, então eu vou te convidar a participar dessa jornada e assistir todo esse conteúdo comigo, beleza? Mas fica tranquilo, eu separei uns slides aqui para poder contextualizar isso melhor. Então vamos falar sobre o futuro dos anúncios, Facebook Ads, Instagram Ads, que acaba entrando dentro desse contexto também, Messenger, enfim. Primeiro, se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Estevão Soares, eu já trabalhei com algumas das maiores marcas do Brasil. Essa consultoria que eu tenho sou eu e a minha esposa, a Maria Rita, deixa eu ver, tá aqui a Maria Rita, também é a coautora do livro Mentropia, um livro que a gente lançou sobre estratégia digital. A gente está no mercado há mais de 10 anos, e de lá para cá deu para fazer muita coisa bacana, lançamos o livro aí no RD Summit, palestrei também nos principais eventos de marketing do Brasil, fui convidado em 2 ocasiões pelo YouTube para um programa de estratégia, um programa de aceleração, que eles trabalham com canais específicos, enfim, fui convidado. E também estou há 10 anos aí fazendo análises. É diferente de você criar algo, eu estou fazendo análises do mercado, acompanhando o relatório financeiro do Facebook, por exemplo, acompanhando as estatísticas, os dados e reportando isso de volta. Minha primeira palestra de Facebook Ads, acho que foi em 2012, se eu não me engano está em algum desses prints aí. São 10 anos, mais de 10 anos agora, né? Que o tempo passou muito rápido, meu Deus. Mais de 10 anos desde que eu fiz a minha primeira campanha, até coloquei um print aqui. Saudades dessa janela de atribuição de 28 dias, que já não existe mais, uma das mudanças aí desse ano, que teve um impacto tão grande, né? Meu Business Manager é tão antigo quanto o ano que ele foi criado, que é 2014. O Facebook lançou o Business Manager, imediatamente já fiz a migração ali, já cadastrei tudo. Saudade nenhuma do Power Editor para os meus amigos aí que tem mais tempo de Facebook Ads e tiveram que sofrer junto comigo com o Power Editor. Esses dias o Vinícius Silva aí da comunidade lembrou de um anúncio de 2012 que eu fiz, ele lançou o print aqui, eu falei, poxa, que bacana, valeu aí pela lembrança, Vinícius. Eu até vou te mostrar, eu não costumo fazer isso não, mas deixa eu mostrar para você algumas das minhas análises. Espera aí, deixa eu voltar aqui que eu vou arrastar aqui para a tela. Eu vou arrastar aqui para a tela. Essas são algumas das minhas análises. Se você olhar aqui, junho de 2013, CVC, né? Hoje em dia, alguns desses conteúdos nem existem, desses tipos de anúncio nem existem mais, né? Não repare, porque, nossa, muito estranho. Né, mas só para mostrar um pouco, eu vou pegar só essa parte, não vai mostrar muitos dados, os dados são super antigos também, mas tipo, olha o tipo de CPC que a gente conseguia, CFM, né, surreal esse tipo de dado, e isso mostra o tanto que a gente precisa aproveitar as oportunidades quando elas aparecem, porque o cenário de anúncios ele vai ficar cada vez mais competitivo, né? A gente sabe disso, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco também, fica aí comigo, tá? Então, o relatóriozinho aqui, 2013, olha só que novinho... Videozinhos andando pela tela, onde eu jamais faria isso, meu Deus. Tem outras análises aqui também, tem um específico de uma campanha aqui de Pernambuco, é bonitinho, eu gostava desses negocinhos voando pela tela, né, meu Deus. Mas isso aqui era para exemplificar um pouco, né, dos investimentos, deixar uma representação mais visual. Tem uma análise aqui também de uma campanha que a gente fez junto com a USP, e deixa eu voltar aqui, ó, integrado com o Google Analytics, né? Então uma série de coisas aqui super legal, 0 conversões ali, aquela parte da campanha não foi boa, né? Não preciso nem falar, né? Enfim, aqui relatório de engajamento da Wine também, a gente trabalhou com a parte a gente fez vários relatórios de inteligência para Wine Vinhos durante um tempo considerável. Esse relatório é um dos maiores, inclusive tem uma grande quantidade de dados condensados, 2 anos de relatórios de dados condensados usando o Tableau, aí super bonitinho. Mas enfim, eu vou voltar aqui para os slides porque é só para dar aquela validada, porque assim, o pessoal às vezes fala que trabalhou, fez um monte de coisa, mas eu queria mostrar um pouco bem rapidinho do que eu já fiz aqui junto com a Maria Rita, minha esposa. Né? Tem também o podcast do Ads Avançado, eu vou te convidar para assinar no Spotify, no Google, na Apple, na Amazon, inclusive, Audible, você pode encontrar o podcast. Tem o canal do YouTube aí, do Ads Avançado também, você provavelmente está assistindo isso no canal agora. E tem o blog que a gente lançou recentemente também, muito conteúdo gratuito, muito conteúdo aberto, com análises um pouco mais profundas também para você entrar aí dentro desse cenário de Facebook Ads e levar seus anúncios para o próximo nível, que é o grande objetivo do Facebook Ads. Então, eu dividi aqui em 3 partes. O que mudou pós o OS 14.5, a principal mudança do cenário hoje, o cenário 2022, que provavelmente vai se estender para 2023 também, impacto do pixel, da
KPI de conversão, tá? São 3 pontos muito importantes que eu queria deixar claro. Primeira coisa, que a gente viu muita gente no mercado falando que o pixel vai acabar por conta da LGPD e porque tá perdendo eficiência, por conta do iOS 14. O pixel, ele não é cookie. Pixel não é cookie. Então quando a pessoa fala, não, porque o cookie vai perder relevância, Pixel é um código JavaScript que ele puxa informação de alguns lugares, inclusive do Pixel, mas não só do Pixel, tá? Eu já gravei um vídeo específico sobre isso, tem 20 minutos de explicação só sobre isso, mais técnica, detalhada, usando documentação do próprio Facebook também, né? Então eu vou colocar na descrição para não ficar repetindo o assunto, mas você precisa saber agora que os cookies, a LGPD, por exemplo, ela não mata nem os cookies, ela pede consentimento. Então, mesmo que for acontecer isso, o pixel do Facebook provavelmente vai ter alguma forma de extrair dados de outros lugares, né? Enfim, o Chrome também já anunciou aí que está passando por uma timeline para eliminar cookies de terceiros. Isso deve acontecer no final de 2023, de acordo com a timeline deles. Vou falar mais sobre isso depois. Mas são cookies de terceiros. Se você for nas configurações do teu pixel, você pode ativar aqui da fonte de dados, lá no gerenciador de eventos, você pode tirar cookies com dados primários, first party cookies. Que aí tá fora do que o Chrome vai fazer, que é excluir esse tipo de esse tipo de cookie, entendeu? Então fica um pouco mais tranquilo com relação a isso. Tem aí a timeline atualizada do Google, que vai ser final de 2023, essa questão de eles pararem com suporte a cookies de terceiros, tá? Mas de novo, lembra? O pixel do Facebook também pega dados de cookies primários, ou no Brasil ficou traduzido como cookies internos, tá bom? Então, confere o vídeo. Se você quiser se aprofundar, confere o vídeo, porque né, eu não quero que fique repetitivo. Né? Tem uma outra coisa também que é importante, porque assim, as principais redes sociais hoje, elas têm um próprio navegador delas. Antigamente, elas tinham uma versão web que puxava o teu navegador principal e exibia uma versão principal do teu navegador dentro da rede social. Hoje em dia já não. O próprio Facebook tem um navegador interno, tanto é que você pode até limpar os cookies desse navegador interno. Então, quando você abre... vamos supor, quando você abre um link, vou te mostrar. Quando você abre um link no Facebook, por exemplo, ou no Pinterest, ou no Snapchat, o que acontece? Ele abre esse navegador interno. Eu coloquei isso simultâneo só para você ver que todas as redes estão fazendo isso. Algumas delas, eu não tenho certeza se todas elas estão usando o navegador nativo, ou se alguma versão do web. Mas o Facebook e o Instagram, eu tenho certeza, eles usam um navegador separado. E aí o que acontece? Se você entrar nesse navegador, tipo, você já limpou os cookies desse navegador? Porque se ele não abrir no seu navegador, aí como é que funciona, entendeu? Então, às vezes você tá achando, não, o Chrome, o Safari, etc. Aliás, o Safari já fez essa transição dos cookies de terceiros, né? Mas, enfim, as redes estão se preparando, tá todo mundo se preparando, não é algo tão, assim, trivial e fácil como, olha, vai fazer uma mudança e vai acabar com tudo, né? Não é bem assim. Então, o Facebook tem aí o próprio navegador deles, existe na documentação. Essa documentação, na data de hoje, tinha mais ou menos 550 visualizações, então dá para imaginar que não foram muitas pessoas que viram esse conteúdo, né? Essa matéria de 2018 do TechCrunch mostra aqui que o Facebook era um dos principais navegadores nos Estados Unidos agora, pegando mais de 10% do market share. Né? Isso não é uma visualização do seu navegador, é o navegador próprio dele. Então, são coisas para você considerar. Isso me leva a falar sobre conteúdo prático versus estratégico. Às vezes, as pessoas acham que o conteúdo prático é aquele que mostra a tela do gerenciador de anúncios, que mostra o Business Manager, mas eu vou te falar uma coisa, conteúdo prático é aquele que você consegue replicar. O que eu te falei agora, você consegue replicar, você consegue usar isso para uma análise, você consegue utilizar isso para entender melhor o ecossistema, mas não estava lá no gerenciador, entendeu? Então, para quem tá buscando um nível mais avançado, eu posso falar claramente para você que trabalhar dentro do gerenciador de anúncios é sempre a última etapa. O jogo começa bem antes, você precisa de estratégia, né? Por isso que eu gosto desse tipo de conteúdo um pouco mais estratégico. Quando você mostra o gerenciador, é tipo você mostrar uma foto para a pessoa. Aquelas condições do leilão, elas não se replicam posteriormente. Então eu gostaria de dar as condições, a estratégia para você criar teu próprio filme, não ver uma foto que outra pessoa fez, né? E o mercado, no geral, ele é muito lento para poder se adaptar. E a gente tem um histórico muito grande. Se você olhar esse gráfico me deixa levemente desesperado, porque ele foi
foi anunciado pelo Facebook numa matéria em 2016, já tem bastante tempo. E ele basicamente está falando o seguinte: você não deveria fazer com que as suas campanhas fossem orientadas somente a clique, ou analisar somente clique, porque os usuários que mais clicam normalmente são os que custam mais caro, até 5 vezes mais caro do que os usuários que clicam menos ou que mais são orientados mais à visualização. Às vezes a pessoa visualizou o conteúdo e depois foi lá e acessou o site, ou gravou aquilo, salvou o conteúdo, enfim, nem sempre a pessoa interage com o anúncio através do clique, né? E entra uma outra conversa essa daqui. Mas desde então o mercado ainda não se adaptou, né? O mercado ainda não se adaptou. Hoje o mercado ainda é muito orientado a cliques. E isso acaba sendo bem problemático, tá? Então por que eu tô falando isso? Hoje a gente vive uma nova era, a era pós-iOS 14.5. 14.5 foi a versão do iOS que cravou mesmo a mudança do ATT, onde a Apple pedia autorização do usuário para poder fazer o rastreamento, e isso mudou muita coisa, né? Então a gente tem a nova era, que é pós-iOS 14.5, todas as mudanças com relação ao LGPD, GDPR, as Big Techs, Facebook, Amazon, Google, todas elas passando por um escrutínio muito maior, né, respondendo com leis antitruste, inclusive agora, aliás, as regras de leis para leis antitruste ficando um pouco mais rigorosas. A pandemia trouxe um alto volume de concorrência, baixa maturidade digital das empresas, então você tem muita gente entrando, mas ainda o nível de maturidade do mercado digital baixo, de uma forma geral, né? Mas essa mudança foi tão significativa a ponto do Facebook fazer um anúncio de página inteira nos 3 principais jornais dos Estados Unidos. Então, dá para entender um tanto que esse tema é sim, importante, né? Na verdade, sobre essa mudança do iOS 14, o Facebook avisou com 9 meses de antecedência que ela ia acontecer. Então, quem está acompanhando as mudanças, quem está acompanhando as novidades do mercado, já estava meio que se preparando e não foi pego de surpresa, como aconteceu com muitas empresas no mercado, né? Infelizmente, a gente viu um mercado assim que demorou muito para se adaptar e isso acabou sendo bem problemático. Até hoje, algumas empresas estão sofrendo muito com as mudanças pós-iOS 14.5, tá? Os dados são a base de otimização para Facebook. Por isso que o gerenciador de eventos agora ganhou um status totalmente diferente, né? Se a informação não chega no gerenciador de eventos, significa que o Facebook não vê aquilo, logo ele fica incapaz de otimizar a tua campanha. Por isso que olhar o gerenciador de eventos, se a informação chega do pixel via API de conversão da forma correta, é algo muito importante. Se você trabalha com conversão offline também, outras fontes de dados, ok também, mas é importante que no gerenciador de eventos você consiga visualizar isso de uma forma bem clara, tá? Então vamos olhar agora especificamente para essas mudanças pós-iOS 14.5. Eu vou fazer um resumo bem rápido, tá certo? Alguns pontos bem importantes. Primeiro que os anúncios eles ficam naturalmente mais caros, né? Mas por que eles ficam mais caros? Né? Porque você tem um limite. O tráfego ele não é infinito. Muitas vezes a gente pode ter essa impressão que, porque tem muita gente, a gente está falando de 130, 40, 50 milhões de pessoas, 150 milhões de pessoas mais ou menos no Brasil conectadas, né? Tipo, é muita gente, mas mesmo assim o tráfego é limitado. Se você trabalha num sistema de leilão primariamente, que é a função principal do leilão hoje, a opção principal de anúncio de Facebook hoje é no leilão. Você tem um alcance, frequência e TRP também, mas o principal é leilão. Você tem mais empresas investindo, é claro que o valor dos anúncios vai subir. Mas eu peguei esse gráfico da estatística para mostrar para vocês. Isso aqui é terceiro trimestre de 2021. Olha o Brasil onde está. Né? Aqui o CPM médio, isso aqui não é para falar que o CPM está dentro da média, nada do tipo, é só uma questão assim para a gente visualizar custo médio por país, alguma coisa mais ou menos nessa faixa, não significa que vai ser sempre assim, nada do tipo, é só uma pauta geral mesmo, mas você olhar que aqui está 2,5 no Brasil e nos Estados Unidos e no Canadá, tá mais de 25, 35 até dólares aqui, tá tudo convertido para dólar, tá? Mostra aqui, o que vai acontecer nos próximos anos aqui? O que você acha que vai acontecer nos próximos anos com o custo dos anúncios no Brasil? Ele vai aumentar. Mas até ele aumentar pra caramba, a gente tem uma janela de oportunidade. Que é por isso que é importante entender as nuances, as notícias, o que está mudando agora e não tratar isso de uma forma super genérica, porque existe uma oportunidade, mas você tem que saber onde procurar. Né? Algumas áreas que o OS 14 impactou de acordo com o Facebook. Criação de anúncios, status de entrega de anúncios, relatórios, segmentação, limitação em anúncios dinâmicos, janela de atribuição mudou. Para mim, essa foi uma das mais difíceis de todas, porque você sai de uma atribuição de 28 para 7 dias, é uma pancada gigantesca, especialmente para ticket médio e mais alto, né? Ali, qualquer coisa acima de, sei lá, R$300, R$200, pode ficar muito complicado. Otimização de campanhas e muito mais. Então, muita coisa mudou pós-iOS. Por quê?
por conta da dificuldade de receber os dados. Existe uma forma de receber os dados? Sim. O Facebook criou o protocolo de eventos agregados, o AEM, que permite os dados transitarem mesmo quando a pessoa estiver usando o iOS 14.5. Ela tem que autorizar, claro, mas o Facebook já criou esse protocolo. Então, é errado falar que depois da mudança, o Facebook não consegue coletar os dados, tá? Então, existem algumas dificuldades, existem algumas variações, eu vou falar da API de conversão daqui a pouco, mas é importante você entender esse cenário. O protocolo de eventos agregados foi criado justamente para satisfazer essa necessidade. Mas, pensando nessas mudanças todas e nessas vulnerabilidades todas, o Facebook não é bobo, claro. Eles estão focando muito na gestão, em trazer diversas ferramentas para você ter o seu negócio do começo até o fim dentro dele, inclusive com ferramentas de e-mail. Esse print aqui veio da Meg Coffee, inclusive, é um print que mostra a ferramenta de teste aí, onde o Facebook está fazendo teste com ferramenta de e-mail marketing, por exemplo. Ele colocou um CRM inteirinho dentro do Facebook, está testando. Se eles vão lançar, não sei, eu acredito que sim, né? E acredito que não vai demorar muito também. Mas logo você vê aqui uma integração com e-mail, uma opção de você criar audiências para poder atingir essas audiências. Quer dizer, todos os dados estão ficando direto dentro do Facebook. Se o seu CRM está dentro do Facebook, ele sabe o que está acontecendo no teu funil. E essa é uma das coisas que o Facebook quer, uma visão completa do funil, grande tendência para agora. Essa aqui é uma estratégia para os próximos anos de Facebook Ads, é o funil completo, mapeamento completo do funil do ponto de vista do Facebook, traduzindo isso para algo prático, dentro do gerenciador de eventos, você vai ver todas as etapas do funil do ponto de vista do teu usuário ali, tá certo? Então aqui você vê o contato, né, um mini CRM dentro do Facebook, justamente porque ele está fazendo essa transição como forma de responder essas mudanças todas no mercado também, né? Alguns dos principais problemas que aconteceram pós-iOS 14.5, e talvez você tenha tido algum desses problemas, né? Resultados inconsistentes, né? O tempo de análise das campanhas mudou de 24 horas para 3 a 7 dias, né? De acordo com o próprio Facebook. Falha nos relatórios por conta da ausência de dados, em alguns casos, ou falta das empresas se adaptarem. Audiências de remarketing menores por conta das pessoas excluírem, né, a opção ali de rastreamento. Menor confiabilidade no CBO, porque fica difícil atingir a audiência quando ela não está precisa, né? Cada um desses aqui tem uma explicação enorme, mas enfim. Dificuldade de setup, que muita gente teve, né? Custos elevados de uma forma geral. Então, existe solução para tudo, né? Boa parte disso entra numa utilização conjunta do Pixel com a API de conversão, né? Tenta fugir dessa ideia de que você deve usar o Pixel ou a API de conversão. Você usa o Pixel com a API de conversão, tá certo? Até como curiosidade, os eventos da API de conversão, quando chegam no servidor do Facebook, eles são transformados em evento do Pixel. Tanto é que se você for olhar no gerenciador de eventos, ó, lá os tipos de evento, né, a informação, ele vem ou do servidor ou do navegador, que é ou do Pixel ou da API de conversão, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aqui num cenário um pouco mais 2022 agora, tá certo? Acho que o mais correto. Então, você vê hoje uma mudança no feed do Instagram. Já, talvez, no momento que você esteja vendo isso, os Reels já estejam praticamente dominando o Instagram. É uma grande possibilidade. O Reels deve ter um impacto muito grande daqui para frente. Isso tem a ver o que com anúncios? Tudo, porque você desenvolve criativos para essas redes, certo? Se o Reels vai ter um grande impacto, você quer se antecipar como? Na prática, você vai aprender a produzir conteúdos melhores dentro desse formato vídeo vertical, mas especialmente nesse formatinho do Reels, que é totalmente diferente dos Stories, vamos combinar, né? Fazer conteúdo para Reels e para Stories são duas coisas completamente diferentes, né? Então você tem que ficar de olho nessas tendências. O Facebook, ele tá de boa com tudo isso e vai, beleza, simplesmente aceitar tudo? Não. Eles estão anunciando o PETS, o Privacy Enhancing Technologies. É uma série de tecnologias que eles devem implementar nos próximos anos para deixar os dados anônimos. Então, ele vai conseguir coletar os dados, mas vai anonimizar esses dados e vai permitir algo que a gente não tem hoje, que é a personalização de forma anônima. Isso é bizarro de ser falado, eu sei, mas é exatamente isso que o Facebook está buscando. Porque o problema com a Apple não é o Facebook ter os dados, é os dados serem atribuídos a pessoas e poderem ser classificados a ponto de você fazer microperfis. Isso é um grande problema que apresenta uma falha de segurança
uma falha de segurança, né? Mas enfim, né? O que o Facebook está fazendo é anonimizar esses dados, mas não só anonimizar, que é algo que já é comum hoje em dia, mas permitir que mesmo após os dados se tornarem anônimos, você consiga algum grau de personalização ainda. Isso vai ser implementado nos próximos anos, né? Outras questões aqui, por exemplo, aprendizado otimizado diretamente no dispositivo, porque, poxa, smartphone hoje ficou surreal, né? O poder de processamento disso é absurdo, então muito processamento que era feito via servidor pode ser feito direto no dispositivo, que garante um pouco mais de segurança do ponto de vista dos usuários também. Então, análise de público usando dados criptografados, mais estatística avançada para personalização anônima, grande, não só tendência, mas algo que o Facebook já está trabalhando. Então as pessoas falam assim, mas o que vem depois do Pixel, depois da API e tal? Isso aqui o Facebook já anunciou, tá certo? Então fica de olho porque essas mudanças eventualmente vão chegar. Claro que o Facebook está fazendo tudo para o usuário anunciante, né? Você sabe que 97, 96% do faturamento total do Facebook hoje vem de anúncios. Então é claro que o Facebook vai trabalhar para que os anúncios continuem funcionando muito bem. Por isso que essa é uma área, eu acho que ela é fantástica. Não dá para confiar só no alcance orgânico. O alcance orgânico é fundamental, produção de conteúdo orgânico é essencial, mas o pago passou a ser parte do dia a dia das pessoas, porque você não tem confiabilidade de, vou atingir X pessoas com alcance orgânico. Você não tem esse nível de controle, né? Então o pago hoje faz parte das estratégias de comunicação digital para todo mundo, por isso que essa área de mídia paga, no geral, é muito bacana, né? O Facebook trabalha com tudo baseado em inteligência artificial. Inteligência artificial é alimentada em base em dados. Então por isso que toda essa mudança pós-iOS 14.5, que mexe na estrutura de dados, levou o Facebook a fazer tantas mudanças, inclusive cancelar ferramentas como o Audience Insights, ferramenta de atribuição avançada, que foi cancelada, né? E tem também outra ferramenta, o Facebook Analytics, que foi cancelado mais ou menos. Boa parte daquelas ferramentas que você tinha no Facebook Analytics, elas migraram para dentro dos relatórios, tá? Hoje o gerenciador de eventos passa a ser tua casinha, né? Eu falei isso antes, tem até um slide para reforçar isso, porque se tá chegando ali, quer dizer que o Facebook tá vendo o que tá acontecendo e provavelmente vai poder otimizar melhor suas campanhas. A tendência hoje é o Deep Funnel, né, o funil completo, o mapeamento completo da jornada do usuário. Então o Facebook ele quer visualizar tudo isso. É o seu cenário daqui para frente, tá? Você quer uma grande quantidade de dados para gerar uma grande quantidade de dados para o Facebook poder otimizar as suas campanhas. Não grande quantidade, mas uma qualidade de dados que seja suficiente para o Facebook otimizar as suas campanhas, né? E a gente entra nessa nova era de dados primários ou dados first party, que são os dados que justamente eles vêm do quê? Eles vêm do ponto de vista assim, eu não preciso acessar nada externo. Então você tem dados primários do ponto de vista do Facebook e dados primários do seu ponto de vista. O que são dados primários do seu ponto de vista? São os dados que o usuário vai te dar, né? Então ele vai te dar um e-mail, vai te dar um nome, ele vai te dar a cidade onde ele mora. Então o usuário está fornecendo dados para você. Dentro do Facebook, tudo que o usuário faz dentro da rede não precisa sair. Ele não precisa pedir autorização para rastrear, porque está sendo feito lá dentro. Então, assiste um vídeo, né? O formato vídeo ganha muita relevância, até porque como você pode usar vídeo para fazer remarketing em cima da pessoa que assistiu uma determinada quantidade, esse é um formato valiosíssimo. Imagina você ter um conteúdo em vídeo com conteúdo mais específico relacionado para o seu produto, sei lá, 7, 8 minutos, e a pessoa assistiu pelo menos 50% desse conteúdo. Poxa, você quase que garantiu que aquela pessoa tem algum grau de relevância para você, porque ela gastou 5 minutos, ou metade, 50% do tempo, sei lá, assistindo o teu vídeo. Percebe o tanto que isso é importante, né? Então, tudo que é interno dentro do Facebook, lead ads, né, engajamento, né, envio de mensagem, são coisas que o Facebook pode rastrear diretamente sem depender de fatores externos. Logo, eles não estão sujeitos às novas regras pós-iOS 14.5, da mesma forma como quando você está fora do site, ou você está sendo rastreado fora dali. Então, o que você deve fazer? Convertendo isso para a prática. Ter um carinho maior com essas campanhas que ficam só dentro do Facebook e, do teu ponto de vista, coletar o máximo de dados que você puder dos teus usuários, lógico, sempre pedindo consentimento e de acordo com a LGPD, para que você tenha propriedade disso e possa reutilizar, possa subir para uma lista customizada, possa usar para personalização no futuro. E a gente viu uma evolução agora também de um termo super novo que faz pouquíssimo tempo que ele foi
cunhado no mercado, vamos dizer assim, que é o Zero Party Data, né? É um termo muito novo, não acredito que tenha tradução em português ainda, mas são basicamente dados de comportamento, né? Então são dados que o usuário oferece de forma intencional, proativa para você. Mas diferente dos dados demográficos e região e coisas do tipo, são dados mais direcionados para o comportamento dele com relação ao teu produto. Então, aqui se você olhar esse exemplo, você vê que o usuário respondeu algumas perguntas para receber algo personalizado, né? Recomendações personalizadas. É bem comum você pegar algum aplicativo e responder algum questionáriozinho ou suas preferências ali. As pessoas estão acostumadas com isso, mas isso te dá aquele insight, né? De coletar esses dados através de micromomentos onde a pessoa vai ganhar algo em troca depois. Nesse caso, ela está ganhando relevância, personalização, vai economizar o tempo dela de uma forma geral, né? Então pode ser super simples. E isso não precisa estar no aplicativo, isso pode estar numa planilha, pode estar num papel, entendeu? Você pode personalizar isso da forma como você quiser. Um erro muito comum do mercado é imaginar que essas coisas são só para grandes empresas, quando na verdade, quanto menor a empresa, mais fácil de você personalizar, não é? Então, empresas menores têm uma grande vantagem na era da personalização, no caso. Então, se você olhar a nova estrutura de dados, a gente tem dados primários, secundários, de terceiros. Eu coloquei origem aqui para Zero Party Data, mas eu acho que comportamentos provavelmente são uma tradução um pouco melhor. Dados de comportamento com relação ao teu produto, mas ficou muito grande, né? Mas dados de origem, só para mostrar para você que, assim, os dados hoje não dá para negociar, né? E você deve usar a microexperiência para coletar esses dados. Eu acho que é uma das coisas mais importantes. O Google, com essa questão todas dos dados, a gente já comentou antes. Tem a timeline dele, se você quiser acompanhar esse privacysandbox.com/timeline, e você vai saber, porque pode ter mudança, isso não é estático. A princípio até o Google vai fazer essa mudança mais cedo, e depois eles viraram e falaram assim, não, beleza, vamos fazer isso um pouco mais tarde, né? Então hoje, a dica prática para você é, você precisa construir uma estratégia de dados para Facebook Ads. Tá? Se você quiser ter uma alta performance, a estratégia de dados consiste no gerenciador de eventos receber os dados que você precisa para otimizar as suas campanhas. E aí você vai equalizar as suas campanhas de acordo com o teu objetivo de negócio, sempre, né? Qual o objetivo de negócio que você quer. Inclusive, está vindo uma mudança aí no formato dos objetivos, o Facebook mudando, orientando os objetivos para sempre objetivos de negócio, tá? Então, acho que já é uma boa prática desde já. Com isso, inaugurou-se esse novo fluxo de dados, né? Então, o Facebook agora pede que você obrigatoriamente registre o teu domínio. Isso já tem um tempo... mas mesmo assim eu acho que é válido colocar, né? Agora você, por exemplo, é obrigatório registrar o teu domínio, então para empresas que trabalhavam com o mesmo domínio em vários business managers diferentes, isso já não é mais possível, porque você obrigatoriamente precisa nas configurações do teu BM, registrar o domínio, né? Deixar aplicar ali a tagzinha para mostrar que o domínio é teu, né? Então isso muda um pouco a estrutura de campanha em alguns casos, você pode escolher a forma de verificação, mas é super simples, né? Colocando uma tagzinha ou alterando o registro do DNS, nada demais. Otimizar teu pixel, eu acho que é uma coisa obrigatória, né? Super simples, vai lá no gerenciador de eventos, você vai lá e clica em cima da tua fonte de dados, vai lá nas configurações e você vai achar essas duas configurações aqui, ó. Cookies First Party ou cookies internos, como ficou no Brasil, e o Advanced Matching, que vai permitir com que, se você tiver um formulário dentro do seu site, o pixel do Facebook vai puxar as informações direto do formulário e enviar para o Facebook também, tá? Então, mostra aqui que, né, tá claro aqui que o pixel não é cookie, né? Porque ele pega informações do cookie e também, inclusive, do formulário aqui. Você vai ativar todas as opções que forem relevantes para você. Então, se você coleta essas outras informações, você deixa ativado, tá? Se você não coleta, não precisa ativar, porque não faz sentido fazer Advanced Matching de algo que você não coleta. O Advanced Matching, se você tiver, dependendo da tua estrutura da empresa, se for uma empresa maior, às vezes você vai querer fazer isso manual também. E tem duas empresas que eu vou recomendar para você, AppsFlyer e Kochava, tá certo? AppsFlyer acho que é uma das maiores do mercado em termos de atribuição nesse sentido, do Advanced Matching, mas fica à vontade, existem outras também, tá? Não é link de afiliado nem nada do tipo. Configurar a mensuração agregada, que né, você vai lá no gerenciador de eventos, você escolhe ali a tua fonte de dados e você vem em mensuração de eventos agregados e coloca configurar. Por quê? Os eventos podem ser rastreados mesmo que não tiverem ali? Podem, mas não para quem usa iOS 14.5 em diante. Então, essa forma, o protocolo de eventos agregados, ele é obrigatório para coletar dados pós-iOS 14.5. Então, se você perdeu seus dados pós-iOS 14.5 e não configurou isso,
esse provavelmente é o motivo, tá certo? Então não é que o Facebook não dá conta, é que você precisa fazer essa etapa adicional aí da configuração, muito, extremamente importante, né? Outra coisa para você verificar no gerenciador de eventos são como os eventos estão chegando. Eu falei isso antes, agora eu estou te mostrando aqui na prática. Então você vai lá, Page View, olha só, método de conexão. Navegador e servidor. Quer dizer que isso aqui está chegando via navegador, que é o pixel, e via API de conversão. Aqui ele está dando uma qualidade para a correspondência para entender como eu estou mandando os dados. Como eu estou mandando poucos dados, ele tem uma correspondência, um valor aqui um pouco menor. Dá para melhorar enviando mais dados para o Facebook, mas para mim não era necessário nesse sentido aqui, tá certo? Mas é só para você conferir se os dados realmente estão chegando. E tem algumas outras coisas que você pode fazer. Nesse caso aqui, tem a ferramenta agora, né, já faz um tempo também, mas para você testar seus eventos. Então você vai no gerenciador de eventos, clica lá na tua fonte e vai lá testar seus eventos. Coloca ali no navegador. Eu vou colocar aqui o Ads avançado, por exemplo, e aí eu vou abrir o site e ele já vai testar embaixo aqui, se você vai ver, ele vai atualizar, ó, os eventos que ele está conseguindo mapear. Então, tá mapeando os resultados, ó, tá mapeando os resultados, então aqui tem a opção de entrar dentro do Ads avançado, ó, inicialização da compra. Então, isso eu tô fazendo só para conferir se está funcionando os dados mesmo, né? Entrei numa outra página da newsletter aqui do Ads avançado, então eu coloquei entrar na lista, ele tem que aparecer aqui o cadastro, né? Então, ele tem que aparecer aqui, vamos ver se ele aparece. Aparece, ó, aparece aqui, cadastro. Então, eu posso clicar nesses eventos e conferir para a qualidade dos eventos que ele está coletando. Então eu sei que a confirmação é essa. Nesse caso ele removeu o e-mail aqui por questão de privacidade, mas enfim, mostra os detalhes de como tudo foi feito, tá? Então é aqui que você efetivamente confere se os dados estão chegando apropriadamente. Para a questão das conversões personalizadas, você ainda tem que ir lá, gerenciador de eventos, conversões personalizadas. E agora, uma dica aqui. Até pouco tempo, o Facebook não permitia otimizar para as campanhas de conversão para eventos personalizados. As campanhas de conversão precisavam ser otimizadas para conversões personalizadas. Agora ele deixa fazer os dois, tá? A pegadinha aqui, pós-iOS 14.5, se você tem uma conversão ou evento personalizado que você queira otimizar para ele, você vai ter que ir lá nos eventos agregados e cadastrar como um dos 8 eventos dentro do seu domínio. Caso contrário, para usuários pós-iOS 14.5 não vai pegar. Para usuários que não são iOS 14.5, ele vai pegar uma boa, tá certo? Hoje, uma das questões aqui que você pode fazer também com os eventos personalizados, com as conversões personalizadas, principalmente quando você tem negócios, franquias, e você só tem um limite de um domínio por Business Manager, você pode começar a usar regras, né, URLs parametrizadas para poder separar suas campanhas. Então você pode criar uma conversão personalizada e com uma UTM, uma URL personalizada, para cada região, para entender o impacto disso no site de uma sede, de repente, sabe? Então é uma forma de você, hoje, ter uma visão fora do Facebook, que dentro do Facebook vai ficar complicado. Você pode até analisar isso via relatório dentro do Facebook, mas a visão mais coerente vai vir dentro do Google Analytics mesmo, se você usar as UTMs, aí, as regras automatizadas. Já que o mesmo pixel pode ser utilizado para mensuração agregada em múltiplos domínios, mas um domínio só pode estar em um BM. Então, às vezes as pessoas não sabem que o pixel ele pode ser usado ele pode ser usado, o mesmo pixel, em múltiplos domínios. Então, fica atento a isso, porque às vezes é questão de você criar simplesmente um domínio diferente, ou uma estrutura de domínios diferentes, tem que ser top level no caso, né? Porque subdomínios não entram dentro da verificação. Então, quando você vai verificar um domínio, se, por exemplo, você tem, sei lá, checkout ponto nome do domínio. O checkout você não precisa verificar, só o domínio principal mesmo, tá bom? Uma outra dica é você usar o depurador do Facebook para ele te mostrar como é que ele vê a página. O que está acontecendo na sua página? Se você entrar nesse endereço, developersfacebook.com, tools, debug, você coloca o teu site, você desce lá embaixo a tela e procura isso aqui, ó, URL extraída. Você vai clicar aqui, você vai ver exatamente como o Facebook está vendo o teu site. Então, se tem algum problema, se tem algo que não está bacana, né, você vai poder fazer esse mapeamento aí. De repente, você atualizou algum código, quer fazer uma depuração de uma implementação que você fez, de algum evento, às vezes personalizado que você criou, de um código específico que você colocou, esse é o melhor caminho para ver isso. Aí a gente entra na questão da API de conversão, né? A API de conversão, o que ela faz? Ela simplesmente envia os dados direto do teu sistema ou do teu servidor para o servidor do Facebook, sem passar pelo navegador.
Então ele está menos sujeito à página que não carrega, a pessoa que usa adblocker e todas essas outras questões. Então é mais seguro, mais rápido. Então o Facebook tem ligação direta com CRMs, ou dá para você utilizar Zapier para poder fazer integração de dados. No caso do e-commerce, do Shopify, eles têm integração nativa com a API de conversão. No Brasil, a Tray também tem. Se eu não me engano, CartX também tem. Yamp, né, com Y, também tem integração com a API de conversão. E a gente está vendo uma leva muito grande de empresas e sistemas que estão adotando a API de conversão, né, o que é excelente, mas a função da API é enviar eventos web diretamente para o Facebook. Tá? Essa é a função, tá? Então, isso vem do Server-Side Tagging, ou seja, você fazer o tagueamento, acompanhamento do ponto de vista do servidor. Quem lançou isso foi o Google em 2020 através do GTM. Tanto é que uma das aplicações da API de conversão, uma das implementações da API de conversão é justamente utilizando o GTM do Google, e você tem uma implementação que você pode fazer. Hoje o Facebook também colocou uma implementação que funciona via AWS, o servidor da Amazon, tá? Então, se você é mais de AWS, fica de olho nisso. Tem um custo, mas é ridiculamente baixo, tá? Não precisa se preocupar com isso. Então, você tem basicamente duas opções: integração via plataforma ou integração manual, que você vai precisar de um desenvolvedor para poder fazer. A API de conversão tem alguns detalhes importantes aqui, tá? Depois você pode ler isso com calma também, mas primeiro, ela não substitui o Pixel. Ela é diferente do Pixel, tá certo? A recomendação oficial do Facebook é utilize o Pixel e a API de conversão. Exceção aqui é quando você usa uma plataforma e a plataforma fez a própria implementação dela. E ela fala assim, olha, aqui você só pode usar API de conversão ou Pixel. Isso porque, normalmente, as plataformas ainda estão migrando e elas não configuraram a desduplicação de dados. Então, como você manda os dados via API e via Pixel, precisa ter um processo de desduplicar esses dados quando chega no servidor do Facebook. Se essa plataforma não configurou isso, você vai ficar com dados duplicados. Então é por isso que algumas plataformas falam isso. Não é para você usar no dia a dia o Pixel e a API de conversão. É só que é uma limitação da plataforma mesmo, tá? Então você viu um dado diretamente para o Facebook, isso pode ser facilmente integrado, possui método nativo para desduplicação, né? O termo é auto-dedupping, inclusive, né? E aí você vai utilizar dois parâmetros. Se você estiver fazendo isso manual via Zapier, os dois parâmetros de desduplicação são Event ID e o Event Name, tá? Essas duas variáveis são usadas para desduplicação. Então, se você está com problema de eventos duplicados, dá uma olhada na tua implementação em algum lugar onde você vai enviar os dados, se tem a opção de você adicionar o Event ID e o nome do evento, o Event Underline Name, que isso vai te ajudar a fazer a desduplicação automática. O Facebook tem uma estrutura para receber essas variáveis, já comparar com o Pixel e fazer essa desduplicação, tá? Suporta 1 milhão de informações a mais que o Pixel, porque eu posso mandar informações o tempo todo. Inclusive, neste momento, o Facebook está testando uma versão da API de conversão que serve especificamente para produtos de assinatura. Então, você trabalha com produtos de assinatura, fica de olho, pode ser que tenha alguma novidade nesse sentido em breve. Suporta eventos online e offline, melhor solução com relação à privacidade dos dados, né? Não é impactado pelo tempo de carregamento da página, não mostra a jornada toda do usuário, somente o resultado final, mas isso aqui pode ser corrigido com uma implementação um pouco mais avançada. Então, a ideia é trabalhar o funil completo utilizando a API de conversão e o Pixel, tá certo? Hoje, se você olhar ali nas implementações, tem, por exemplo, o Google Tag Manager, ele vai te guiar, você vai conectar, ele vai te falar exatamente quais são os passos que você precisa seguir para fazer essa integração. Lógico que você já tem que ter a conta do GTM nesse caso, né? E ele vai, passo a passo, te mostrar como que você pode fazer essa implementação. E, de novo, exige que você já tenha algum conhecimento aí do GTM, já tem isso implementado, né? Você vai escolher o pixel que você vai associar, vai configurar o Advanced Matching, vai conectar essas contas, e ele vai te guiar aí nesse processo, tá certo? Então, tem, por exemplo, o e-commerce, que é uma outra implementação, né? Você pode simplesmente ali nas extensões do e-commerce procurar Facebook, e aí você vai procurar a extensão oficial do Facebook, e ele vai deixar você iniciar um processo de conexão super simples, tá? Super simples, super rápido. Então, o Pixel e o API de conversão é importante que eles trabalhem juntos por conta da limitação de ambos. Limitação do Pixel: tempo de carregamento da página, problema de conexão, perda de cookie, que aí ele muitas vezes não tem de onde puxar os dados se você não estiver trabalhando com cookies da forma correta. Adblocker que a pessoa usou, que às vezes pode prejudicar essa conexão, mas ele tem um dado completo do que a pessoa está fazendo no seu site. A API, a princípio, ela vai reportar conversão e leads, né, na maioria das implementações. Se você quiser aquele
faz um mapeamento, por exemplo, da visualização de página, muitas vezes exige uma implementação diferente. Então, aí que entra o conjunto, sabe? Você usar o pixel com a API de conversão para ter esse mapeamento completo. Né? É importante lembrar que lá no gerenciador, sempre você vai poder separar, né? Você tem ali a parte, quando você vai nas opções detalhadas de um evento, ele tem ali o evento que chega via navegador, o evento que chega via API de conversão, e aqui ele mostra a quantidade de eventos, ó, os eventos processados e os eventos duplicados, tá vendo? Então quer dizer que se nesse caso eu não tivesse a API de conversão, eu teria perdido 73 eventos aqui, né? Então, enfim, são eventos consideráveis aqui para eu perder, né? Então, lembrando de sempre ter essa visualização, né, do navegador e do servidor. E tem uma outra coisa dentro das opções, ali quando você clica para visualizar o evento, que é o Event Matching. Ele vai te dar a pontuação de qualidade, mostrando os eventos que ele está conseguindo mapear. E também isso aqui que é extremamente importante, o tempo de atualização da API com o servidor do Facebook, tá? Então, se você fez uma implementação da API, mas ela demora horas para otimizar, como é que você vai trabalhar a otimização diária de uma campanha, entendeu? Se o Facebook está demorando 6, 7 horas para entender que uma conversão aconteceu, isso pode ser um pouco mais complicado para otimização a curto prazo. Então você tem que planejar suas campanhas entendendo o tempo de resposta que o Facebook tem com relação a esses eventos, tá? Percebe como uma coisa de configuração impacta totalmente na estratégia? Não é muito louco isso? Quando a gente olha assim, tipo, é uma coisa assim, um detalhe, mas isso muda totalmente a sua estratégia de análise da campanha. Você vai analisar com outro prisma, com uma outra visão, tá? Então tem ali uma lista completa de integrações, eu recomendo você verificar sempre, porque o Facebook está atualizando isso num volume bem rápido, tá? Então você vai lá no gerenciador de eventos, integração de parceiros, e aí tem uma série de integrações já disponíveis aí. Eu vou fazer uma recomendação aqui, se você precisa integrar leads, hoje, nesse exato momento, o HubSpot tem uma integração nativa, gratuita, de leads com a API de conversão do Facebook. Dá para você linkar teu HubSpot direto com o Facebook, e o impacto disso é que quando você for fazer uma campanha de leads, dá para você otimizar para conversão de leads além dos leads, tá? Além dos leads. Isso muda um pouco as coisas, mas só se o seu CRM estiver integrado diretamente com o Facebook, tá certo? Então, hoje tem uma integração nova com o GTM também. Antes era bem no começo, né, nos primeiros meses ali de implementação da API de conversão, você precisaria de uma estrutura mega complexa, que não precisa de praticamente tudo que tem na tela, mas de uma forma um pouco mais diferente, né? Se você já tem um container web, se você já tem um container servidor do GTM, se você já tem um cliente, a versão 4, né, o Google Analytics, a visualização ali 4, e a propriedade do Google Analytics dentro do GA, já tudo configurado, fica mais fácil de você passar por esse caminho aí de configuração automática do Facebook. Ele vai te guiar, vai ser super tranquilo. Não, super tranquilo talvez eu tenha dado uma exagerada, mas se você já tem bastante familiaridade com GTM, vai ser super tranquilo. Se você não tem, vai ser um pouquinho desafiador, tá? Então eu queria partir para queria partir para algumas estratégias aqui para essa nova era dos anúncios. Só algumas dicas rápidas para você poder testar aí do teu lado, tá certo? Primeiro, uma das coisas que eu gosto muito hoje é testar o limite de custo e estratégias de longo prazo, tá? Então trabalhar com campanhas de pelo menos 14 dias e limite de custo. Por quê? Limite de custo, não limite de lance, tá? Não use limite de lance nesse caso, né? O limite de custo, ele tem flexibilidade. Então, por exemplo, se o teu objetivo é um lead que custe R$5, no limite de custo, se ele conseguir um por R$2, ele pode pagar no leilão até 8 por um próximo lead, porque juntando 2 com 8 vai dar 10, a média vai dar 5, entendeu? Tá dentro da sua média de custo. Então percebe que se ele conseguir mais barato, ele ganha flexibilidade depois para concorrer mais no leilão. Não adianta você trabalhar, então vou colocar só R$2, então aí às vezes você não vai ganhar no leilão, porque o leilão depende de quanto as outras empresas estão pagando pela mesma audiência que a sua também, entre outros fatores, tá certo? Inclusive no canal já coloquei uma série de vídeos sobre a API, sobre o algoritmo do Facebook. Então, se você não sabe como funciona a parte do algoritmo do Facebook Ads, como ele gera, como que ele visualiza o valor do usuário, eu recomendo bastante você assistir, tá certo? Então, o primeiro ponto é esse aqui, focar a longo prazo, tá? Porque dá tempo para você ter os eventos, sair da fase de aprendizado, estabilizar a campanha, enquanto você mantém um custo. Então, você tem um controle, você não tá deixando o Facebook ficar maluco testando audiência para você ou alguma outra coisa, você tem uma orientação mais clara e uma previsibilidade maior desde o começo. Para testar topo do funil,
Com as mudanças todas que a gente teve, inclusive de direcionamento detalhado, eu recomendo você pautar mais sua estratégia em lookalikes. Por quê? Se você for concorrer só com direcionamento, tá todo mundo fazendo direcionamento. Agora, se você está pautando em lookalikes, você está utilizando a tua base de leads, de engajamento, ou seja lá a tua base de vídeos para gerar esse lookalike, é um público mais seu, é um público personalizado. Então, você tem uma chance maior de fugir daquela alta concorrência inicial do Facebook, entendeu? Então, tem uma chance, não tô garantida, tá? E por que CBO? Porque CBO, ele vai permitir você concorrer de forma automatizada no leilão. Então, se você quer saber como funciona CBO em detalhes, eu também já fiz um vídeo no canal a respeito disso, não vou ficar falando aqui, mas eu vou só te dar uma dica. A maioria dos profissionais entendeu o CBO errado, tá? Então, eu recomendo você assistir o vídeo no canal. Você tem uma playlist no canal do Ads Avançado sobre CBO também. Então, aqui tem algumas audiências que eu acho que são interessantes, baseadas em compras, e especialmente acima de 1.000 conversões. Você pode tentar com um pouco menos, mas especialmente a partir de 1.000 conversões, perdão. Baseado na atividade do Instagram, se você trabalha conteúdo orgânico com frequência e o seu conteúdo tem a ver com o produto, porque de repente você, sei lá, tem uma página de meme. E aí você tem um baita engajamento, mas não tem nada a ver com o produto que você vai vender. Aí você vai gerar um lookalike baseado nesse conteúdo tosco, entendeu? É tosco, né? Mas que não tem nada a ver com o teu produto. Ele não vai ter uma audiência de qualidade. Então, a pegadinha da audiência de qualidade do Instagram, do Facebook, ele é o quê? Se você produz conteúdo que tem a ver com o produto que você vende, né? Senão, não faz sentido. 50% de vídeos para cima, né? Dependendo... Eu coloquei aqui acima de 3 minutos, porque vídeos de 15 segundos não faz muito sentido, né? O vídeo de pelo menos 3 minutos, a pessoa ficou 1 minuto e meio vendo, ela parou para te ver. Ela parou a navegação dela e ela tá te vendo. Então já é um pré-qualificador ali muito interessante, na minha opinião, tá? E baseado em páginas ali que estão orientadas mais à conversão. A pessoa que tá na página do produto, a pessoa que tá na página do formulário, a pessoa que teve um engajamento no site que não é simplesmente visualizar a home ou visualizar a página de emprego. Problemão que muita empresa grande tem. As páginas de emprego costumam ter um volume absurdo no Google Analytics. Aí quando você vai gerar audiência, você pega só a home e isso pode acabar gerando algum problema, tá certo? Então especifica, especialmente em sites de alto volume de tráfego, com empresas maiores, que as páginas de emprego ou outras páginas de curiosidade que não tem a ver com produto são muito procuradas, tá? Número 3, utilizar o funil dinâmico para Facebook Ads, tá? Funil dinâmico, ele é o quê? Você tem topo, meio e fundo de funil. Topo, audiência que não te conhece, né, pra você te conhecer. Meio, audiência que vai interagir com você, já te conhece, mas agora vai passar a interagir ou até fornecer algum dado, algum lead para você em algum momento. E fundo do funil, campanhas orientadas à conversão. Eu defendo que o funil dinâmico deve ser implementado simultaneamente. Você ter campanhas de topo de funil, onde você está excluindo a audiência que já te conhece, campanhas contínuas rodando para engajamento e campanhas contínuas rodando para conversão mais remarketing, tá? Então essas 3 campanhas rodando simultâneas, elas vão sustentar um negócio, elas vão garantir que você tem um fluxo contínuo de pessoas novas conhecendo, leads e vendas também, tá? Porque muitas vezes o pessoal vai só para venda e esquece do topo do funil, e aí esgota o fundo do funil e para de ter conversão de um mês para o outro. O pessoal, mas o que aconteceu? Você esgotou o fundo do funil. Tá? Então, normalmente, o fundo do funil você quer alimentar constantemente e para isso você precisa de campanha de topo, meio de funil também, tá? Por fim, aí as UTMs, né, as variáveis, as URLs parametrizadas, elas ganharam um grau de relevância absurdo, porque como você tem janela de atribuição só de até 7 dias no Facebook agora, poxa, como é que você faz uma análise de uma venda maior? Então você acaba precisando da UTM para resolver o teu problema, porque com a UTM você pode mapear aquela URL, ir lá no site e falar, legal, a pessoa chegou aqui a primeira vez, mas ela só converteu depois de 30 dias. Então para você utilizar as conversões assistidas do Google Analytics, ou até múltiplos caminhos de atribuição, para você, modelagem de atribuição diferente, fica muito mais fácil para você entender realmente de onde vê o valor, porque qual que é o resultado da janela de atribuição de 7 dias? Se a pessoa viu o teu anúncio, ela clicou, mas ela comprou em 8 dias, não vai entrar dentro da sua janela de atribuição. Significa o quê? Lá na tua campanha você não vai ver essa conversão. Ela não vai aparecer ali. Mesmo que a pessoa tenha clicado porque inicialmente viu a tua campanha. Mas lá no Google, se você estiver usando a URL parametrizada, você consegue mapear isso e também utilizar modelagem de atribuição, ver conversões assistidas e ampliar a tua análise. Então, hoje, a regra é utilizar todas as ferramentas possíveis que você puder para mapear a conversão e, de preferência, uma forma de você enviar esses dados de volta para o Facebook. Por isso que a page de conversão acabou ficando
tão relevante, né? E um outro ponto super importante da UTM é onde você coloca. Tem dois lugares que você pode colocar os parâmetros de URL, direto no link, quando você está no primeiro espaço do criativo, e quando você rola lá para o finalzinho do criativo, tem um espaço ali para você adicionar somente os parâmetros da URL, tá? Eu recomendo você usar ali, porque ele não fica associado ao criativo. Então, se você precisar fazer uma mudança nesses parâmetros, você consegue mudar sem interferir na prova social e no criativo direto. Agora, se você tem uma prova social no criativo e você precisa corrigir ou mudar uma UTM, aí ele vai resetar a tua prova social. Então, ele tem uma série de vantagens de você utilizar esse último lugar aqui para você colocar as tuas URLs parametrizadas, tá? Então isso resume um pouco aí de algumas dicas, né, adicionais, algumas estratégias para você testar e na prática mesmo, colocar isso em jogo, e depois se você quiser comentar aqui eu vou ficar super feliz de saber teu resultado também, tá certo? Valeu, brigadão, fico super agradecido por você estar aqui. Se foi útil para você, compartilha esse vídeo nos teus grupos, né? Profissional de marketing, profissional de mídia paga, normalmente faz parte de outros grupos. Eu vou ficar super feliz se você puder compartilhar. Como você pode ver, eu dediquei um carinho adicional para produzir esse conteúdo e vai significar muito para mim se você compartilhar, vai me ajudar bastante também. Se você ficou com alguma dúvida ou quer deixar algum comentário, usa os comentários aqui embaixo, deixa o teu comentário aí, eu vou ler todos, vou responder todos, vai ser um prazer, beleza? Um grande abraço, muito sucesso nas suas campanhas aí. Se você quiser levar os teus anúncios para o próximo nível, continua aqui com a gente na Desavançada. Grande abraço!